Viver na plenitude, tudo aquilo que Deus planejou para mim, nunca dependeu de apenas conhecer ou ouvir falar da sua vontade, mas sim da aplicação dessa palavra em todo o meu dia. E no Centro de Treinamento Bíblico Rema foi onde eu aprendi o poder da letra à vida. Com mais de 50 anos de história, o maior centro de treinamento bíblico do mundo capacita homens e mulheres, fazendo que toda aula seja um tempo de preparação. São 2 anos de curso, com 24 matérias, material didático exclusivo e professores altamente capacitados para um ensino claro e acessível à compreensão de todos. O Centro de Treinamento Bíblico Rema está presente em mais de 50 nações, com 125 mil graduados. Somente no Brasil, 50 mil pessoas já passaram pela sala de aula da instituição. Faça como eu, estude no Rema e viva na plenitude tudo que Deus planejou para você. Andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos. O Ministério de Cura confirma o ensino e a pregação da palavra da fé. O apóstolo Bud Wright trouxe ao Brasil essa revelação e um desejo especial no coração. Um centro de cura em cada igreja Verbo da Vida. Essa visão tem ecoado pelo Brasil e em outros países, alcançando 15 estados em nosso país, além de Japão e Chile. Tudo começou na sua última fase ministerial em Campina Grande, na Paraíba. Já começou, irmão. Nova fase desse ministério aqui. Um reavivamento de cura, salvação e o batismo no Espírito Santo, e vai acontecer com muitos de vocês. Nosso pai espiritual passou os seus últimos dias curando os enfermos. A missão de desfazer as obras do diabo não parou. Comandadas pelo pastor Rafael Marques e Manuele Frota, milhares de homens e mulheres já foram treinados. Ministros de cura preparados para expandir essa visão. Veja também, os milagres estão na sua igreja. Estamos entrando na época de cura. De fé em fé, vamos viver o ano de milagres, mais e mais vamos viver o ano de milagres. Está feito, já é nosso, esse tempo de milagres, vamos viver, vamos viver. Graça e paz, boa tarde, mas boa tarde mesmo, porque hoje não é mais uma tarde não, hoje não é mais uma quinta-feira, mas é uma nova quinta-feira aí. Eu sei que você está muito alegre, empolgado, entusiasmado, né? Cheio de Deus aí,
para essa nova quinta-feira, nessa tarde aqui, onde nós temos esse encontro marcado todas as quintas-feiras, às 15 horas, para a gente conversar um pouquinho aqui. Olha, você tem que participar, viu? Participar de fato. Entra no chat, participa com a gente aí, é sempre bom a sua participação. Afinal de contas, esse podcast aqui, ele precisa sim da sua interação aí. Então interaja para a gente conversar aqui, porque é um podcast doutrinário, tá bom? Então, fica com a gente aqui até mais ou menos umas 16 horas, a gente vai estar junto aqui, até as 16 horas. A gente vai estar aqui conversando, batendo um papo sobre um tema. E hoje, né, hoje tem um tema aí super poderoso, com certeza, que é justamente sobre santidade não é opção. Vamos falar um pouquinho sobre um tema que todo o tema que a gente fala aqui é sempre vasto. Nós temos mais ou menos aí 1 hora de programa. Não dá para se falar tudo, mas dá para a gente tirar algumas pérolas, né, desses temas aí, daquilo que é dos temas que são conversados aqui em tempo real, aqui ao vivo, né? Então, não deixa de compartilhar, tá certo? Compartilha aí, passa à frente aí para o máximo de pessoas que você puder. Então, nos ajude a fazer essa palavra correr velozmente. Então, ó, passa adiante aí, compartilha esse link aí com todos que você puder compartilhar. Não deixe de compartilhar não, que isso aí vai fazer essa palavra ir longe, tá bom? Tem muita gente que participa com a gente aqui, pra você ter uma ideia. Tem gente que participa, gente lá do Japão, tem gente dos Estados Unidos, gente da Espanha, de tudo que é lugar. E também do Brasilzão, esse Brasil que tem um tamanho aí continental, né? E é como eu digo, né? Do Iapoque ao Chuí, né? Então tem gente aí que participa com a gente, né? Desculpe a redundância, mas é gente com a gente, é muita gente participando aqui. E é sempre bom a sua participação. Gente do Nordeste, aí da região Norte, aqui do Sudeste também. Então não deixe. Nós estamos aqui em Taubaté, aqui no coração do Vale do Paraíba, né? Essa terra boa, essa terra que manda leite e chocolate, como diz o nosso apóstolo Eliezer Rodrigues, nosso pastor, né? Pastorzão, muito obrigado aí, viu? Amamos vocês, amamos o senhor, a mama também. Muito obrigado pela paternidade, né? O senhor está aí o senhor e a senhora estarem nos ajudando aí nesse tempo, estarem sendo nossos mentores, e a gente fica muito feliz com isso, de receber dessa paternidade ministerial, viu? Muito obrigado mesmo. Eu e minha família agradecemos, somos gratos por essa oportunidade de estar aqui junto nessa tarde poderosa. Eu estou aqui, claro, com o nosso pastor Beto Gomes. Hoje ele nos dá essa honra aí de estar com a gente também. É sempre bom. Pastor Beto Gomes, obrigado por estar com a gente aqui, a gente bater um papo aqui, conversar um pouquinho sobre um tema aqui da Bíblia. Maravilha. Esse podcast Roberto. Doutrinário. Pastor Beto, obrigado. Como diz o paulista, né? Eu diria, imagina. Imagina. Sempre muito bom estar aqui, sempre muito bom participar desse podcast, conversarmos sobre as coisas do Senhor. Esse sempre é um tempo de acréscimos, né? De esclarecimentos, e a gente poder compartilhar das grandezas de Deus, da vontade de Deus, um pouco de quem somos, do que temos, do que nós podemos em Cristo Jesus, é sempre muito valioso, precioso, e é uma grande honra para nós, né, tê-lo conectado aqui conosco também. Então quero deixar aqui o meu agradecimento a você, pastor Roberto, o meu agradecimento também ao nosso apóstolo, pastor Eliezer Rodrigues, bem como também a Geórgia, que carinhosamente nós chamamos de Mama G, que de fato são os nossos pais espirituais, para mim particularmente também pais ministeriais. Tem uma dívida de gratidão imensa, né? Louvamos a Deus pela vida deles e também por essa grande oportunidade que Ele nos cede, né? Termos esses podcasts doutrinários toda quinta-feira, e quero incentivar você aí que está conosco a compartilhar de fato este link. Vamos alcançar aí o máximo de pessoas que conseguimos, né? Seja amigos, seja parentes, colegas de trabalho. Vamos fazer essa palavra se expandir. E Deus conta conosco para isso. Não é não, pastor Roberto? É desse jeito, pastor Beto Gomes. A gente está empolgado com essa palavra, entusiasmado mesmo, com força. Porque essa palavra, afinal de contas, ela nos libertou e nos mantém libertos, não é assim? Isso mesmo. E vamos embora, pastor. Falando um pouquinho, semana passada, quinta-feira, a gente falou sobre crescendo com Cristo, não foi esse o assunto? Isso, foi crescendo espiritualmente. Crescendo espiritualmente, né? E tem a relação, né, do crescimento espiritual com o crescimento físico. Exatamente, muito bem, né? Todo esse paralelo aí, né? Por sinal, um podcast excelente. Extraordinário. Com a sua presença sempre é bom, pastor Beto. Você está aqui, sempre abrilhanta, e é sempre bom. Então, é isso aí, pastor Beto. E hoje não vai ser diferente não, viu? Amém, é amém. Assim? Cremos. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Vai cada vez mais e mais. Até ser dia perfeito. Amém.
Pastor Beto, santidade não é opção, né? Esse aí é um tema interessante, não é não? Com certeza. A santidade é o estilo de vida, né, idealizado por Deus, e que todo aquele que está em Cristo, aquele que nasceu de novo, que por sinal, o novo nascimento também nos oferece, né, uma vida santa, né? Nós temos aí o gene do próprio Pai, nós temos a natureza do próprio Deus, que além de ser amor, também é santo, né? Amém. E cabe a nós que fomos santificados em Cristo, cabe a nós que carregamos a presença de Deus, que inclusive recebemos a pessoa do Espírito Santo de Deus, manifestarmos essa natureza. Então, para nós que somos filhos, não é opcional, é quase como que um mandamento, amém, né? Seria amém. como uma responsabilidade, é um dever do cristão, é um dever dos santificados em Cristo manifestar essa santidade, pastor Roberto. Você falou aí que temos que fomos lavados com o sangue de Jesus e que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, né? Sim. Então, mas voltando um pouquinho lá para o Velho Testamento, tem um texto interessante aqui que eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre ele, que é justamente Êxodo. Lá no capítulo 3, a partir do versículo 1, a gente não vai muito longe aqui não, mas tem que ter alguma coisa interessante aqui. O texto diz assim, eu vou ler o texto aqui rapidamente, diz assim: certo dia, na versão NVT, certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian, e ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto tivesse envolto em chamas, o fogo não consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, né? Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu achei interessante, pastor Beto, que esse monte aqui, de todos os montes que são falados na Bíblia, que são muitos montes, né? Inclusive eu sou monte também, mas não sou nenhum desses montes não, viu? É que o meu sobrenome é monte. Mas todos esses montes, o que tem mais relevância, o que é mais importante, assim dizendo, né? Sim. Né? É o Monte Sinai, ou o Monte Horebe, ou o Monte Santo, né? Porque justamente a aparição ali, né? Esse momento emblemático da Bíblia, uma né? manifestação ali, né? Essa manifestação que Moisés ficou espantado. De Deus. Eu também ficaria muito espantado se visse essa cena. Sim, você não ficaria também muito espantado? Deus ali despertou a curiosidade de Moisés, né? Porque ele via ali a sarça se consumindo, sendo queimada, com né? fogo lá queimando, mas não se consumindo. Aí ele se aproximou para identificar, ver o que era aquilo, e foi uma forma de Deus chamar a atenção de Moisés, e ali Deus começa a falar com ele, né? Mas o fato de Deus dizer para ele tirar as sandálias dos pés, porque aquele lugar era santo, né? De fato, a gente precisa entender algo muito interessante, pastor Roberto, que os homens do Velho Testamento, eles não tinham uma natureza de Deus, né? Porque Cristo não tinha vindo ainda, não havia consumado o plano do Pai. Então eles estavam numa condição de pecadores. Então, quando há a manifestação da presença de Deus, essa manifestação denuncia o estado espiritual de alguém, né? No caso, sempre a manifestação de Deus é uma demonstração do poder de Deus, e essa demonstração traz até um juízo, um tipo de julgamento da parte de Deus, porque a mesma unção que abençoa também é aquela unção que julga. Então, por causa disso, haviam exigências da parte de Deus do Velho Testamento que o homem ele estivesse adequado e pronto para qualquer tipo de manifestação da presença de Deus. Não é à toa que o Senhor pede para Moisés tirar aquelas sandálias, né, dos pés, porque o território de fato que ele estava pisando era santo, porque ali estava tendo a manifestação de um Deus que era santo. Caso ele não tirasse as sandálias dos pés, tivesse em desobediência, ele morreria ali, porque a própria presença de Deus manifesta ali, denunciaria o estado real
de Moisés, e ali ele receberia um tipo de julgamento. Então as palavras de Deus, isso demonstra um cuidado de Deus, demonstra o amor de Deus, né? Um tipo de preservação para com a pessoa de Moisés, né? Dizendo a ele que tudo aquilo que pudesse contaminá-lo, né, ele deveria deixar de lado, né? Para que ele pudesse se apresentar, entre aspas, de uma forma correta e digna diante do Senhor. Por isso Deus pede para ele tirar as sandálias dos pés. Muito bem. Quer dizer, aquela presença ali, ela muda a condição daquele monte. Também. Ele muda aquela condição daquele monte. E aí, isso no Velho Testamento, né? Como o senhor falou, eles eram pecadores ainda, né? Sim. Mas conosco, que estamos hoje debaixo de uma nova aliança, né? Como temos o sangue de Jesus que nos lavou, que nos purificou. Sim. E temos a presença de Deus habitando dentro de nós, né? Aham. Então, a nossa condição também muda. Nós não somos mais pessoas comuns, não é assim, pastor Berto? Não somos. Aí entra o milagre do novo nascimento, né? O maior milagre que pode acontecer na vida de um homem é o novo nascimento. Eu não posso deixar de mencionar 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, né? Sim. Na verdade, a gente poderia até vir de antes, quando o apóstolo Paulo, no verso 14, diz que o amor de Cristo nos constrange a julgarmos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si. Isso tem a ver demais com santidade, né? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso daqui por diante nós não conhecemos mais a ninguém segundo a carne, né? Então o corpo, a carne, o natural não nos definem, né? Mas nós devemos nos conhecer de um modo diferente. Não de uma forma carnal, mas de uma forma espiritual. Aí no verso seguinte, Paulo diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E essa experiência que o homem vivencia, né? Ele recebe da parte de Deus, é a transformação da sua condição espiritual. A pessoa ela é totalmente transformada por dentro, tem um coração ou espírito recriado. Então, no lugar daquela natureza pecaminosa, perversa que o homem tinha, quando ele nasce de novo, recebendo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, naquele momento, instantaneamente, ele recebe, ele contrai uma natureza santa, a própria natureza de Deus. E cabe a esse homem agora, não é, exibir, demonstrar essa natureza. Então nós estamos nessa condição hoje, pastor Roberto, na nova aliança, que é uma condição até, permita-me dizer assim, superior a todos os homens no Velho Testamento que não estavam em Cristo. Então, a natureza daqueles homens, mesmo que eles tenham sido canais de Deus, mesmo que Deus tenha falado com eles, mas a natureza deles era decaída por conta do pecado. Eles eram pecadores por natureza. No nosso caso, não é? Jesus Cristo resolveu o problema do pecado. Sim. Aquele que o confessa como seu Senhor agora tem essa natureza pecaminosa, uma natureza santa, não é? E agora nós devemos exalar essa natureza. Nós não vimos o fogo na sarça, nós temos o fogo dentro de nós. Por falar nisso, o fogo, né, também é um símbolo do Espírito Santo de Deus. Então, quando alguém nasce de novo, essa pessoa ela se torna santuário de Deus, se torna casa de Deus, né? Morada de Deus. Então, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo menciona isso, né, em 1 Coríntios capítulo 3, né, 1 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, né, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Então, a gente tem que ter uma vida de vigilância constante, né, porque foi pago um alto preço para que nós saíssemos daquela condição de pecadores. É por isso que Paulo diz: glorificai a Deus no vosso corpo, porque foi pago um alto preço em seu favor. Isso, né? Não é para trazer medo, é para trazer temor. Não. É até interessante você falar a respeito disso, porque alguns, eles pensam que uma vida de santidade é uma vida, primeiro, enfadonha, monótona, é como se soasse para ele. Eu falei aqui sobre mandamento, né, e responsabilidade, mas isso não deve soar para a gente como algo
pesado, algo penoso. Muito pelo contrário. O mesmo Espírito que transformou a nossa natureza de pecadora para santa é o mesmo que nos inspira a vivermos em santidade, né? Então, a gente só deve seguir o fluxo do Espírito. Existem meios para que isso, né, aconteça, nós nos fortalecermos espiritualmente, né? Mas tem pessoas que, por não terem esse entendimento, elas acabam querendo viver uma vida de santidade, mas mais baseado na força do seu corpo, na força da sua carne, Aí não dá certo. regida pelo medo, né? Como o homem no Velho Testamento. Sim, Né? sim. Então o homem não tinha um relacionamento próximo, não tinha uma comunhão plena com Deus. Isso o levava a ter medo de Deus, mas nós não. Essa vida ela faz parte de nós, faz parte do nosso DNA, faz parte da nossa natureza. Temos o Espírito Santo de Deus e somos inspirados por esse Espírito a todos os dias manifestarmos essa santidade. Muito bem, pastor Beto. Então, embora nós fôssemos comuns, Sim. né, antes, agora com Cristo, nós somos separados, consagrados. Né? Hoje nós temos essa presença de Deus. Como diz lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 7, né, Certo. que diz assim: a todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem Santos. todos, viu? Chamados. Eu gosto desse termo, né, que inclusive é um termo que compõe a palavra igreja nos originais em grego, né? Então nós fomos chamados, Deus idealizou para nós uma vida santa. Em Efésios capítulo 1, no verso 4, a Bíblia nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos Muito bem. e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus idealizou essa vida para nós. Porque no momento em que nós respondermos essa ideia divina, Deus vai olhar para nós com prazer, porque Ele vai ter prazer na nossa vida, né? E esse deve ser o nosso diferencial como corpo de Cristo aqui nessa terra, membros do corpo de Cristo ou como igreja. Nós não devemos viver mais a vida que nós vivíamos no passado, né? Regulada, né? Ou imposta pelo sistema deste mundo. Não, a gente tem que viver uma vida agora conforme os padrões de Deus, né? Santidade está dentro do padrão de Deus, né? Essa é a ideia de Deus. Cabe a nós, essa é uma responsabilidade nossa, manifestarmos essa santidade que tem a ver com a conduta do cristão. Não é somente uma realidade ou mesmo posição espiritual. Esse texto que você leu aqui diz respeito a uma posição espiritual. Mas santidade é conduta. Só que essa conduta, ela é seguida de uma unidade de mente. Nós devemos renovar a nossa mente pela palavra de Deus, para que a gente possa se conhecer, né? Conhecermos ao Pai, mas também a gente se conhecer, para que logo em seguida a gente demonstre essa vida na prática. Porque santidade é conduta. Conduta. É conduta, né? Justiça é posição. Muito bem, pastor Beto. Santidade é conduta. É conduta. Excelente, extraordinário. O pastor Beto está falando de justiça, sempre tem aquela, né? Tem que ser, claro, tem que respingar a justiça. Não tem né? jeito. E afinal de contas, ele está ensinando agora, nesse período, na escola aqui no Rema, aqui em Taubaté, está ensinando a matéria, né, pastor? Sim, justiça. Né? Tem E sido um matrículas tempo continuam extraordinário. abertas, né? Sim, essa matéria ela está aberta. Então, você que ainda não conhece essa escola, Rema Brasil, saiba, é uma escola interdenominacional comprometida com a simplicidade e profundidade da palavra de Deus. E o intuito dessa escola é justamente transformar a vida do ser humano, do cristão, libertá-lo, né? Pelo conhecimento da verdade. E durante esse período tenho ministrado sobre justiça de Deus, e esse é um assunto impactante mesmo, revoluciona a vida do cristão, tem sido um tempo poderoso. Se você tem disponibilidade, mora aqui na cidade ou na região, não deixe de vir não. Venha para ser alcançado por Deus,
ser até mesmo respondido, né? Receber respostas de Deus em relação a alguns questionamentos que você possa ter. E essa matéria, rapaz, ela é muito extraordinária, impactante. Essa matéria é top, viu? Essa matéria. E eu quero aproveitar o gancho, né? Que você falou de justiça, sim, né? Que faz parte eu acredito, de uma veia espiritual minha. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 4, verso 22, ele diz algo bem interessante. Lembrando que essa carta ele escreveu para cristãos, assim como também aos romanos, para né? romanos. Perdão, a epístola aos romanos foi escrita para os irmãos de Roma, cristãos em Roma. E aqui ele diz para os cristãos em Éfeso, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aqui entra a unidade de mente. Né? Aí ele diz, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade, procedentes da verdade. Amém. Então esse texto aqui é maravilhoso demais, né? Que demonstra a intenção de Deus para com o homem, bem como também essa condição espiritual, oposição que nós nos encontramos em Cristo Jesus. Essa foi a responsabilidade de Deus, né? A nossa responsabilidade é andarmos em santidade. Isso é o que eu chamo de processo de santificação, né? A santificação vai envolver uma vida de santidade diária, todos os dias. Porque eu não sei se você sabia disso, pastor Roberto, ou você que está nos assistindo aqui, a santidade envolve 3 tempos, né? Envolve o tempo passado, né? Envolve o tempo presente e envolve o tempo futuro, né? Passado porque foi o que Cristo viabilizou por nós, mas todos nós que recebemos a Jesus ou essa vida que ele nos propõe, né? Então agora devemos manifestar essa santidade constantemente. E futuro também, porque o mortal será absorvido pela vida, nós seremos plenamente santos. Amém. Na glória. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo, o nosso espírito foi feito novo, né? Então, a alma, ela continua velha, o corpo com os mesmos desejos. Então, por isso que deve haver a alma deve ser salva constantemente, né? O corpo deve ser sujeito até que o mortal seja absorvido pela vida, o corruptível seja absorvido pelo incorruptível, né? Muito bem, pastor Beto. Top demais. Você falando aí, você citou aí o 2 Coríntios 5,17. Sim. Você falou um pouquinho do 14, 21, né? Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus, né? Top demais, né? Maravilhoso. Eu posso, pastor Roberto, aqui por compartilhar alguns textos por favor, a respeito daquilo que eu acabei de mencionar, né? Sobre a questão posicional do passado, né? Do presente e do futuro. Por exemplo, você leu Romanos e 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, diz assim, ó, e tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Hebreus 10:10 diz, temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo feita uma vez por todas. Se a gente falar sobre o presente, que seria um tipo de santificação, né? Progressiva, uma caminhada de santidade diária, temos 1 Tessalonicenses 4:3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, ou seja, no presente. 2 Coríntios 7:1 fala sobre o aperfeiçoamento da santidade. Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santificação, né? E tem também a santificação futura. Por exemplo, 1 João capítulo 3, verso 2 diz, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. E Efésios 5:27, que fala da igreja como um todo, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. Sem defeitos, né? Porque essa santidade diária, ou essa santificação, é o que vai nos aprontar para o casamento. Amém. Nós, como noiva de Cristo, vamos nos casar
com o noivo, né? Que não vai querer se casar com uma noiva manchada. Exatamente. Não é? Então a santidade fala de um compromisso com Deus, assim como um casal que está noivado ali, né? Eles são noivos, né? Pronto. Do mesmo jeito, qualquer tipo de atitude que um possa ter com o outro, que possa demonstrar infidelidade, então isso pode ser macula e também pode comprometer, né, uma união permanente, que seria do casamento. Então esse tempo que a gente está vivendo é determinante para uma união permanente com Deus no futuro. Então a gente tem que ver bem o que a gente faz com o nosso corpo. O nosso corpo, muito bem. Pastor Beto, você falou que isso é conduta, né? Santificação é conduta. Isso, exatamente. Né? Posição, justiça é posição. Justiça é posição, santidade é conduta. É conduta. É quando a gente demonstra, manifesta isso. Billy Graham falou uma frase interessante sobre isso. Ele disse o seguinte, ó: viver a vida cristã significa empenhar-se para ser santo. Olha só. O que exige um esforço, né? Um esforço. É por isso que a Bíblia fala sobre sujeitarmos os membros do nosso corpo. Por isso que o apóstolo Paulo falou sobre o sacrifício do corpo. E esse sacrifício, essa sujeição, é um empenho. É a nossa parte no processo, né? Isso tem que ser diário, porque existe ainda um sacrifício nos nossos dias. É exatamente esse sacrifício do corpo. Nós devemos trazer em sujeição os membros do corpo. Se eu não me engano, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 6, né? Os membros da iniquidade em relação ao corpo. Trazermos eles em sujeição como redivivos entre os mortos, né? A fim de apresentá-los como membros de justiça. Não é? Então a gente deve... Isso é um frutificar na justiça. Lá vem eu para a justiça de novo, gente. Não é? Mas essa aí seria uma realidade experimental, né? Experimental, vital, vamos chamar assim, né? Que vai exigir de nós esse empenho, esse esforço, esse trabalho, até, eu posso dizer, um certo sofrimento. Por quê? Porque os membros do nosso corpo, ele sempre está indisposto a obedecer, né? Sempre está indisposto a obedecer. Então não existe santidade, né? Onde a carne prevalece, onde o corpo Paulo prevalece. Eu esmurro o meu corpo. 1 Coríntios 9, 27. Antes eu esmurro meu corpo, eu subjugo o meu corpo, né? Eu reduzo a escravidão para, depois de haver pregado a outros, eu mesmo não venha a ser encontrado como desqualificado, né? Então, santidade, a gente poderia dizer, é a qualidade de vida divina. Né? É a qualidade de vida de Deus. Nós recebemos a vida do próprio Deus e essa vida está no nosso eu verdadeiro, no nosso espírito, né? Eu comentei sobre 1 Coríntios capítulo 6, né? E no verso 17, o apóstolo Paulo ele diz: aquele que se une ao Senhor, esse é um só espírito com ele. Então, a gente deve demonstrar essa qualidade divina. Isso é uma decisão. É uma decisão. Pastor Beto, fazendo um paralelo aqui com uma igreja que, digamos assim, né, um pouco problemática, né? Sim. Que seria a igreja de Coríntios, né? Sim. Que a igreja de Coríntios, ela, falando um pouquinho dessa posição da igreja, né? Era muito bem localizada a cidade. E problemática, né? Ainda é um termo suave, viu? Suave, né? Para se referir. Depois o pastor Beto a eles. Eram mundanos, promíscuos, imorais. Mas sabe, pastor Beto, que todas essas qualificações aí, ou desqualificações que o senhor falou aí agora, que os coríntios tinham, isso aí, se a gente for ver a história em si mesmo, né? Coríntios era uma cidade muito bem localizada, né? Ela tinha 2 portos lá importantíssimos. Uma cidade portuária. Era uma cidade que foi totalmente... Ela bateu de frente com Roma, com os romanos, né? E aí os romanos, o que eles fizeram? Eles acabaram com a cidade, não tinha mais habitante nenhum na cidade. Ela passou quase um século sem nenhum habitante. Verdade. E aí o que teve? O Júlio César... o Júlio César, o Julinho, ele teve a nobre ideia, né, de falar assim. O Júlio César falou assim: rapaz, eu vou fazer o seguinte, isso aí está muito bem localizado, essa cidade, vamos ressurgir esse negócio aí. E você sabe que ele era enrolado, né, com um monte de coisa aí, né? Com a deusa Afrodite, aquela coisa toda. Ele era completamente, né?
Você sabe, né? Bom, não vão nem entrar em detalhes aqui sobre ele. Mas o que ele fez? Ele disse, vamos ressurgir essa cidade. Aí ele pagava o pessoal, os soldados, os legionários, o pessoal. Ele falou, vou dar terra para vocês. Vão para lá que eu quero habitar aquele lugar de novo. Aí ele pagava, dava terra, dava posição e tal. E o pessoal ia para lá. Mas eram só oportunistas. Verdade. E como ali era um porto, a gente sabe que o lugar de porto é lugar que passa muita gente. Muito movimento. Muito movimento. E gente de todo tipo. Né? Então ali virou um mercado de prostituição. Virou um antro, um centro. Um negócio de prostituição. De tudo que você imaginar. Pra você ter uma ideia, isso aí é. Toda prática sexual promíscua. Tudo que você imaginar acontecia naquele lugar. Era um negócio para deixar o diabo falar, rapaz, é isso mesmo. Porque o que acontece? Até nas padarias lá, eu estava vendo o Rick Henry falar sobre isso, até na padaria, a pessoa esperar o pão quentinho, tinha atividade sexual ali. Meu Deus. Tinha um quarto na padaria, enquanto o cara tá esperando o pão quente, ele tinha lá um quarto, onde ele tinha uma atividade sexual, né? Aí depois ele vinha buscar o pão e ia para casa. Ao invés de ele procurar se esfriar, né? Aí, ele ia querer esquentar. Quer dizer, era um lugar bem complicado. Era. Né? Totalmente iníquo, promíscuo, mundano, profano. O que você imaginar de ruim aquela cidade tinha essas práticas terríveis, né? Houveram muitos adultérios ali, fornicação, tanto é que o apóstolo Paulo combate 5, isso. Coríntios, não é? Pois é. Não é isso? Não, você pega 1 Coríntios capítulo 5, 6, ele fala a respeito disso, né? Ele fala sobre imoralidade, fala sobre prostituição. E em 1 Coríntios capítulo 7 ele fala sobre casamento, porque ele vem preparando o terreno, exato, né? Exato. Porque imagina quem vem dessas práticas. Aí, se converteu, a carne gritando, então ali você vai ver o apóstolo Paulo advertindo, né? Na verdade, a gente até poderia dizer, admoestando mesmo aqueles irmãos a deixarem essas práticas, porque senão eles iam querer continuar a ter aquela mesma vida, né, que eles tinham, mesmo agora convertidos. Imagina alguém casado, convertendo, mas querendo se prostituir. Continuar, né? Com aquela porque eles ainda queriam conviver participando daqueles templos antigos. Ainda. Eles queriam continuar com as mesmas práticas. Porque eles estavam a vida toda fazendo aquilo. Exatamente. Né? Daquele comportamento obsceno, né? Aquele comportamento errado. Muitos cresceram na cidade dentro desse contexto aí, porque virou parte da cultura, né, de Corinto. Virou parte da cultura. Mas aí entra Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Exatamente. Romanos 12. Romanos 12, uma vez uma pessoa me perguntou, né? Pastor Beto, qual é o texto que o senhor considera mais importante da Bíblia? Eu disse, dura coisa me perguntaste, né? Assim, todos os textos da Bíblia são importantes. Mas se eu pudesse destacar um, eu destacaria Romanos 12, 1 e 2, porque, rapaz, se nós entendermos o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer ali e praticarmos acima de tudo isso, nós vamos ter resultados que nunca tivemos na nossa vida. Como a Bíblia nos diz, aqueles que honram ao Senhor são honrados por Ele. Nós seremos honrados pelo Senhor, nós vamos provar de tudo aquilo que é nosso à medida que nós andarmos em santidade. A gente vê, por exemplo, dentro dos mandamentos de Deus, desde o Velho Testamento, que para que o homem recebesse das bênçãos de Deus, isso era condicional a uma vida comprometida com Ele, né? Então, se atentamente vocês ouvirem a voz do Senhor, tiverem cuidado de seguir os seus mandamentos, então essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se vocês não obedecerem, está lá em Deuteronômio capítulo 28, né? Sim, então essas maldições virão. É claro que Jesus Cristo nos libertou, né? Nos resgatou da maldição da lei. Só sobrou bênçãos. Mas a gente tem que levar em consideração que o pecado tem um salário, né? Então, todas as vezes que eu sigo as inclinações do meu corpo que não se converteu, eu vou estar ali pecando. Porque pecado traz o sentido de errar o alvo mesmo. No momento que eu peco, eu ali abro um espaço, né, uma brecha, eu dou legalidade para o diabo entrar. Não dê lugar ao diabo, lá em Efésios diz, né? Como a Bíblia nos diz, Quer dizer que dá para dar lugar para ele. Claro. Exato. Claro. Então, quando eu não ando em santidade, quando eu não manifesto quem essencialmente eu sou, então eu estou dando legalidade para o diabo. Então, por isso que tem muitos crentes que não têm prosperado, né? Não têm mudado o seu vocabulário, não têm mudado suas demais ações,
E o diabo está de olho, porque ele anda em derredor ali, esperando o momento, né? Porque o diabo é um oportunista. Oportunista. Entendeu? Muito bem. Ele é um oportunista. Ele fica ali esperando a melhor oportunidade para ele. E quem dá essa oportunidade somos nós. Então, às vezes, a vida do cristão não está engrenando por uma falta de compromisso que ele tem com Deus. Né? Ele não tem frutificado. A Bíblia fala sobre uma frutificação. Frutificando em toda boa obra. Crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória. Espera-se que um cristão ande em santidade. Isso aí é uma demonstração de que, de fato, houve o arrependimento genuíno. Amém. Por isso que a gente vai ver, se eu não me engano, eu não me lembro se foi João Batista ou se foi Jesus que falou sobre frutos dignos de arrependimento, né? E esses frutos são o quê? São a demonstração, a evidência de quem somos. Tem que evidenciar, né? Temos que evidenciar. Não é? Essa é a nossa distinção. Por isso que eu estava falando que essa é a nossa distinção. Eu falo em termos de comportamento, né? Sim. Essa é a nossa diferença do mundo. Se a nossa vida dentro da igreja for a mesma do mundo, será que de fato a gente se converteu? Exato, tá a mesma coisa. Não é? Eu vou ter que me avaliar. Será que eu me converti mesmo? Né? Porque Paulo fala em Romanos capítulo 6, esse texto eu quero até estimular você, esse capítulo, melhor dizendo, né? Eu quero até estimular você a lê-lo, porque ele é maravilhoso. Mas Paulo fala aqui, tanto no capítulo 6, verso 4, quanto também no capítulo 7, eu vou ler, que são textos praticamente irmãos. No capítulo 6, no verso 4, Paulo disse assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo não falou de vez em quando, né? Ele não falou quando você estiver bem, quando você se sentir bem. Ele falou, você deve andar em novidade de vida. Isso quer dizer que, assim, o andar em novidade de vida depende de nós, ou seja, é um dever nosso. Mas eu vou saltar aqui para o capítulo 7, onde o apóstolo Paulo fala no verso 4 aqui, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, ele estava falando sobre a lei mosaica, né? Por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. E no verso 6 ele diz assim, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estáveis sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Veja que esse serviço que o apóstolo Paulo está falando diz respeito à nossa participação, né? É a nossa parte, é o nosso dever, é a nossa responsabilidade. Novidade de espírito, porque o nosso espírito foi feito novo, é um Espírito Santo, né? Unido ao Espírito Santo. Não foi recalchutado, é novo em folha. É novo. Como diz Reagan, né? Não foi recalchutado, é novo em folha. Isso. E agora a gente tem que entender, né? Que nós somos escravos da justiça. Olha eu com justiça de novo. Olha aí. Né? Nós somos escravos da justiça. Existe uma servidão também para os nossos dias. Não é pelo fato de que somos filhos de Deus, que ainda nós não somos servos. Só que essa servidão é espontânea, não é? Ela é espontânea. Ela parte de nós, não é algo pesado, né? Não é uma coisa, né? Pesado, difícil, né? Sim, sofrido, né? Então, eu digo sempre, queridos, que jamais Deus nos exigiria algo que Ele não tenha nos capacitado previamente para fazer. Então, o Espírito Santo dentro de nós é a capacitação para fazermos aquilo que com a nossa própria força natural nós não podemos fazer. Há uma graça para fazer, né, pastor Beto? O Espírito é o Espírito da graça. É o Espírito da graça, para a gente poder... Tem poder. O que a gente tem que fazer é nos munir mesmo com recursos espirituais. A gente precisa meditar na palavra. A gente precisa... Aí eu volto a mencionar sobre o podcast anterior, né? Assim como o homem natural precisa de um alimento natural, o homem espiritual precisa de um alimento espiritual. Então, a gente precisa se fortalecer por dentro. Uma vida de meditação, uma vida de oração vai nos tornar mais conscientes de quem somos, mais fortalecidos por dentro. Isso vai facilitar toda a nossa vida, a fim de que frutifiquemos para Deus. O fruto indica uma evidência baseada no conhecimento ou revelação. Se é na força do nosso braço, não é fruto, é obras. E Deus não gosta disso. Ele gosta realmente dessa servidão espontânea. Essa é a verdadeira adoração. Essa é a vida de louvor. Né? Espontaneamente liberarmos essa essência que nós temos, essa natureza.
Muito bem. Extraordinário. Voltando um pouquinho naquela questão de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele é casca grossa. Ele é casca grossa, né, pastor Beto? Fala sério, né? Não, porque ele pegou uma situação muito delicada naquela igreja, né? Com toda aquela situação, com toda aquela... Né, o pano de fundo que tinha ali naquele local, né? E imagine só, as pessoas, né, naquele contexto que eram adúlteras, né, que estavam dentro fornicavam, adulteravam, alcoolizadas, se prostituíam, que se envolviam com álcool, com tudo aquilo, né, com tudo que não prestava. Isso é bem interessante que você está falando, porque enquanto eles também se relacionavam sexualmente, eles estavam ali, ó, se drogando. Eles estavam ali ingerindo álcool, bebidas alcoólicas. Realmente é um negócio, um cenário bem caótico, né? Mas ele foi lá, né, obedeceu e ele implantar, né, essa igreja em Corinto, né? E é interessante que as pessoas ali aceitaram, como é que funciona assim, né? Você aceita Jesus, é uma coisa instantânea, né? Quando a pessoa aceita, ela recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, instantaneamente o Espírito Santo, ela vem fazer morada nela. Instantaneamente essa pessoa se torna justiça, essa pessoa se torna santa. É mais rápido que o pensamento, né, pastor Beto? É rápido. Por isso que eu falei aqui sobre o milagre, né? O maior milagre que o homem pode experimentar é o novo nascimento. Então, instantaneamente a pessoa, ela tem a sua natureza transformada quando recebe Jesus. Instantaneamente. Então, o que ela precisa fazer? Algumas pessoas, elas pensam que não se converteram genuinamente porque... ainda por serem dominadas pelo corpo, tem aqueles desejos ainda aflorados. Então ela pensa que por conta do que elas sentem, né, elas ainda não nasceram de novo. Mas na verdade o que ela precisa fazer é agora transformar a sua mentalidade, né? A mentalidade não deve ser mais carnal. Por isso que a nossa alma precisa ser renovada, salva, isso só todos os dias. Não se conformando com esse mundo, né? Exatamente. Mas renovando a mente com a palavra, né? Colocando essa palavra para dentro diariamente. E eu te digo, pastor Roberto, quando essa palavra ela é revelada, rapaz, no nosso coração, que há também essa unidade de mente, tudo aquilo que a gente encontrava dificuldade, né, em obedecer a Deus, por conta da graça, do favor de Deus, vai ser facilitado, vai ser prazeroso. A vida cristã, ela não deve ser difícil, ela deve ser tranquila, deve ser fácil, porque nós já temos a natureza de Deus. Aí eu estou me lembrando aqui de um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Olha o que Pedro diz: por isso, cingindo o vosso entendimento. Outras versões dizem os lombos com a verdade, que seria uma expressão sinônima de renovar a mente pela palavra, né? Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quando a palavra nos é revelada, essa revelação traz consigo o poder para andar nela. Aí ele diz no verso 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente. Ele diz anteriormente, na vossa ignorância. Não se conforme com este mundo, como você estava falando, né? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Aí eu quero fazer uma distinção entre ser santo por natureza e ser santo no procedimento. São duas coisas diferentes. Alguém pode ser santo por natureza, mas não ser santo no procedimento. Ou seja, pode não ter uma conduta santa, embora sua natureza seja santa, né? Mas Pedro deixa bem claro aqui, ó, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Não somente em parte do vosso procedimento, em todo o vosso procedimento ou comportamento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E eu vejo isso aqui, rapaz, como uma exigência, sabe? Um mandamento de Deus, mas não algo que Ele não tenha nos capacitado para fazer. Porque nós temos uma natureza santa, porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus, nós podemos, e eu ouso dizer, devemos andar em santidade. Que isso, como nós lemos em Hebreus capítulo 12, é condicional para vermos ao Senhor. Até vermos ao Senhor face a face, é importante que as pessoas vejam o Senhor em nós. E as pessoas só vão ver o Senhor em nós
quando nós manifestarmos essa santidade, né, em temor a Deus, né? Que o manifestar a santidade anda aliado com temermos a Deus, né? Não é ter medo de Deus, como você falou, sim. mas é a demonstração de uma reverência, de um respeito, uma consideração profunda a Deus. Nós aperfeiçoarmos essa santidade no temor ao Senhor, como diz 2 Coríntios capítulo 7. Como é que as pessoas vão ver a Cristo hoje? Exatamente. Através da nossa vida, do nosso procedimento, do nosso comportamento. Do nosso comportamento. Alguém já te parou no meio da rua, ou quando você estava em qualquer estabelecimento, sem que você tivesse dito nada, sem te conhecer e dissesse: ei, tu é crente, né? Já, exatamente. Olha só que maravilhoso isso. Sem falar nada, né? Assim, então, não estava cantando um hino, não estava orando em outra língua, estava simplesmente ali para você, né? Fazendo a coisa Meu Deus, nós difundimos em todo lugar o bom perfume. Exato. De Cristo. Amém. Perfume se nota. Antes de eu falar que perfume eu estou usando, as pessoas elas cheiram a fragrância daquele perfume. Então, às vezes sente de longe, né? A gente vê de longe, né? Sente de longe já. Rapaz, isso é o aroma de Deus, tanto para aqueles que são salvos, como para os que se perdem. Eita, meu Deus. Eu me lembrei agora do Smith Wigglesworth, que disse que certa vez esse homem, que para quem não sabe, né, ele foi um encanador, mas se converteu e ele se comprometeu com Deus mais depois dos 50 anos de idade. Começou por aí o seu ministério. Esse homem ressuscitou em torno de 23 pessoas dentre os mortos. Foi usado de 23. Por Deus. Depois de 20 já para de contar. Pois isso os registrados, né? 23 pessoas dentre os mortos. Dizem que no momento ele estava, numa ocasião, ele estava num trem, num vagão de trem, e sem que ele falasse absolutamente nada, as pessoas começaram a se quebrantar, começaram a chorar, sem ver do que. Aí uma pessoa, olhando para ele, percebeu que ela estava daquela forma por conta da presença dele, e disse assim: eu me arrependo. Só me diga do quê? Olha que coisa maravilhosa. Dá para te encerrar o podcast hoje. É para casa. Olha que maravilhoso isso. A vida de Deus exalando daquele homem. Meu Deus do céu. É assim que a gente deve andar. E nós podemos andar. Amém. E podemos, né? Pastor Beto, tem um texto lá em Romanos 8, 29. Diz assim: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Olha aí. Ó. Muito bom. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E essa glória diz respeito até mesmo à própria presença do Espírito Santo dentro de nós, né? Envolve o tempo presente e futuro também. Agora, esse texto aqui, nos conformarmos, nós precisamos nos conformar à imagem de Cristo. E isso acontece pelo Espírito. O que falar não é de 2 Coríntios, eu vou pegar um gancho desse texto aqui, com 2 Coríntios capítulo 3, versos 17 e 18, né? Onde o apóstolo Paulo escreveu assim: porque o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à mesma imagem. Aleluia. Uau! Como pelo Espírito do Senhor, a imagem de Cristo. Então o Espírito nos ajuda, né, a entrarmos nesta forma espiritual de Cristo em nós. É Cristo em nós a esperança da glória. Cristo em nós a esperança da glória. E esse texto aqui é um texto que eu considero, o que você leu, Romanos 8, 29, irmão daquele texto que eu li em Efésios capítulo 1, né? Nos predestinou, porque o apóstolo Paulo fala como nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção. Cristo em nós, a esperança da glória. Segundo o beneplácito da sua vontade. Esse aí é Colossenses capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Cristo em vós, a esperança vocês da que estão também participando conosco, aí, que estão com a gente ativamente nesse podcast, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós somos a esperança para aquela pessoa que está doente. Também, exatamente. Também. Cristo em nós, através de nós. É a esperança para essa pessoa que está doente, essa pessoa que foi desenganada pelos médicos,
essa pessoa que está aí querendo dar fim à sua vida, nós somos... Olha a responsabilidade disso, Demais, pastor Beto. demais. E a santidade desobstrui o encanamento, viu? Ou seja, o poder de Deus se manifesta de uma forma mais intensa quando andamos em santidade. Vai... Como uma coisa descer e escorrer. Flui, Flui, né? flui facinho. Facinho. Inclusive ajuda até a gente a andar com maior ousadia. Amém. Não É é? verdade. É verdade, Porque verdade. Deus se torna mais real pra gente. Amém. A gente fica mais sensível. Uma vida de Amém. santidade nos deixa sensíveis Até para exercer autoridade. ao né? Senhor, para exercermos a autoridade no nome de Jesus. Amém. Né? Então a gente sai com autoridade mesmo, propriedade, destruindo as obras do diabo na vida de pessoas. Porque sabemos que estamos bem com Deus, né? Estamos fazendo a coisa Pois certa, é, estamos pois é. alinhados com a palavra. E se as pessoas elas conhecem o nosso procedimento, isso vai facilitar até mesmo a aceitação delas em relação à nossa oração É. por elas. Olha que coisa, hein? É. Isso é tremendo demais. Pois é. Muito forte. Pastor Beto, olha o que Leonard Ravenhill, Vixe. ele falou. Ó. Fiz uma declaração top, viu? Esse homem aí. Ele falou o seguinte, ó: o maior Poderoso. milagre que Deus pode fazer hoje é tirar um homem ímpio de um mundo ímpio, tornar esse homem santo e colocá-lo de volta nesse mundo ímpio e mantê-lo santo nele. Uau! Uau! Pois é. Nós estamos Uau. vivendo em um mundo corrupto, né? Em um mundo corrupto, em um mundo que jaz no maligno. Mas como diz um pastor amigo meu, nós jazemos no benigno, né? E nós podemos, mesmo em meio a esse mundo mau, esse mundo corrupto, porque a Bíblia nos diz que o pecado entrou no mundo por conta da desobediência, né, do primeiro homem, de Adão, né? E o pecado, ele reinou pela morte, né? Mas a obediência reina, aliás, a graça reina por conta da justiça, né? Então, olha só que maravilhoso, mesmo em um mundo perdido, em um mundo mau, um mundo perverso, um mundo pecaminoso, a gente pode fazer a diferença, né, neste mundo, vivendo em santidade. Porque assim como Cristo em nós, essa santidade produz uma boa fragrância, um bom perfume diante de Deus, né? Da mesma forma, o pecado é um mau cheiro, né? Uma fragrância, um mau perfume, né? Não vou chamar nenhum mau perfume, um né? fedor, Seria né? Um fedor né? mesmo, Caatinga, como diz o Nordeste. É uma caatinga. Exala um mau cheiro, vamos colocar assim, né? Diante de Deus. Tem um texto em Eclesiastes que fala isso, né? Sobre o mau cheiro. Acho que é Eclesiastes capítulo 7. Deixa eu ir lá. Eu falei... Eu acho que é isso mesmo, Vamos pra Eclesiastes lá. capítulo 7. Ou é o capítulo 7, Eu acho que é isso, pastor Beto. ou é o capítulo 3, eu não lembro. É que ele fala. É Eclesiastes capítulo 10. É 10. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Que ele fala: qual mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia, né? O termo Beuzebu significa príncipe das moscas. Olha que interessante. Esse é um termo relacionado ao diabo. E diabo e pecado se confundem, né? Diabo e pecado se confundem. Aí veja só, nós carregamos a unção que vem do santo. E nós temos conhecimento, como João diz. Mas se nós seguirmos as propostas deste mundo que jaz no maligno, o nosso comportamento pecaminoso vai exalar um mau cheiro diante de Deus. E a influência que deveríamos exercer neste mundo, acabamos não fazendo. Então veja a grande responsabilidade que temos de andarmos numa vida de santidade, em temor ao Senhor. Pastor Beto. O diabo odeia ver Cristo manifesto em nós. Ele fica endemoniado, né? O demônio fica endemoniado, É. né, em ver Cristo em nós. Pastor Beto, esse assunto... E é a santidade que promove isso. Esse tema dá pano para manga, dá muito mais conteúdo, muito vasto, muito né? vasto. Desde o Velho Testamento. Fazia parte da roupa do sacerdote, né? Estava escrito lá, numa espécie de diadema que ele usava. Estava escrito: santidade ao Senhor.
desde o Velho Testamento. O sumo sacerdote era aquele que se apresentava diante de Deus, num lugar, inclusive, chamado Santíssimo Lugar. Onde a Arca de Deus habitava, né? A presença de Deus. Tá, vocês estão vendo que vai ter que fazer um depois, né? É muito amplo, é muito amplo. Parte 2. Né? Mas hoje fomos constituídos reis e sacerdotes. Aleluia, olha aí. Santidade ao Senhor, então, né? Para todos aqueles que são. É por isso que você deve pegar esse podcast e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. É isso mesmo. Você tem que passar à frente, viu? Olha aí, ó. Ouvindo coisas assim, ó. Inefáveis, como diz, né? Olha, pensa, né? A gente fica até... Coisas inefáveis. Mas vamos lá. Olha, tem muita gente com a gente aqui, pastor Berto. Olha aí, ó. A Eliene Marques Lima. Graça e paz. Ela está dizendo, graça e paz, meus irmãos. Sempre acompanhando da cidade de Ubajara, Ceará. Esse maravilhoso podcast. Você está sempre conosco, irmã Ellen. Muito obrigado pela sua presença. Você está com a gente, na sua audiência aí faz toda a diferença. Você participar no chat. Um abraço para todos os ubajarenses, eu acho. Ubajarenses. Foi para todo mundo aí da Igreja Verbo da Vida, né? O pastor, eu acho que é o pastor. Eu não o conheço. Está na ponta da língua. Me perdoe, pastor. Esqueci, viu? Está na ponta da língua. São tantos. Eu sei que o pastor Magno. Eu acho que acredito que é o pastor Magno, né? É o pastor Magno. O Magno é um conhecido meu de longas datas, né? A gente depois confirma aí, viu, muito irmão? no Verbo da Vida lá de Natal, né? Eu sei que ele está no interior do Ceará. Se eu não me engano, é em Ubajara mesmo. Acho que é isso mesmo, viu? Depois nos confirma aqui, viu, irmã Eliane? Olha, agora vai ficar um negócio mais tenso agora, viu? Porque agora vai ficar em inglês. Eita, é irmã Irani, não. Irmã Irani. Ela, porque, olha, é a língua que eu tenho mais, né? Um abraço, irmã Irani. You are a blessing. Ela tá falando um monte de coisa aqui em inglês, viu? Blessed afternoon, né? Eu sei que é boa tarde, né? Uma tarde abençoada. Uma tarde abençoada, é isso mesmo, viu? É isso aí, viu? Ela está falando aqui, olha, ela tá tudo em inglês. Tudo em inglês aqui, pastor Berto. Eita. Muito eu vou ter bem, que entrar também em tempo real aí para ver. Engraçado que eu estava pensando, irmã Aninha, a senhora não tinha mais participado com a gente aqui, viu? Verdade, fazia um tempo. Fazia tempo já, por favor. Quinta-feira que vem de novo, viu? A gente quer estar aqui conversando também, a senhora participa do podcast, por favor, em inglês mesmo, viu? Que isso aí vai nos afiando o nosso inglês aqui. É isso mesmo. Pastor Berto, eu não vou ler aqui, pastor Berto, porque senão o meu inglês aqui, eu vou gastar todo o meu inglês hoje não, viu? Família Bento. Família Bento está com a gente também. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, família Bento. Sejam muito bem-vindos, viu? Família Bento? Família Bento. Rapaz, o nome do meu sogro é Bento. É Bento? Olha aí, ó. Bento Herreiro. Bento Herreiro, olha aí, né? Um abraço, inclusive, para ele, minha sogra. Um abraço aí para esses Silvia, queridos aí lá meu de cunhado Guarulhos. Diego. Cunhado Diego. A esposa dele, Andresa. Muita gente, olha aí, ó. A minha esposa também, né? Aproveitando falar da família. Né? Claro. Minha esposa né? Viviane, diretora do Rema. Diretora do Rema, que está com as matrículas abertas. Toda a família que está com, com as matrículas vale abertas. Ressaltar, né? E quem mais está com a gente aqui? A Irani, a família Bento, Elídio Montovani. Grande complemento da aula de ontem, ele está falando. Esse é o aluno. Não é estranho, não. Montovani. Montovani, acho que é da família do Rafael Montovani. Não é? Sim, deve ser, isso? Verdade. Um grande abraço, meu querido. Um abraço, viu? Ele está estudando a justiça de Deus. Elídio Montovani. Grande abraço, tá? Tem muita gente com a gente. Cristiano Dias. Artagoita. Opa. Cristiano Dias, isso mesmo. Boa tarde, irmão, graça e paz. Estamos acompanhando direto da Espanha. Uau. Aqui de Vigo, Galícia. Eliana e Cristiano. Eliana e Cristiano, graça e paz. É sempre bom, né? O nosso Brasil é grandão. Tem muita gente que vem aqui do Nordeste, participa em todo lugar, mas quando vem da Espanha também, lá dos Estados Unidos, rapaz, que coisa boa, né? Boa. Então sejam muito bem-vindos, venham mais vezes, participem mais vezes, viu? Isso. E quando participa do chat, é como se estivesse aqui dentro. Verdade. Porque tá ali interage com a gente. Interage, conversa com a gente, isso é bom. Isso é bom demais. Olha, um grande abraço para todo mundo aí de Vigo, viu? A gente ainda vai participar, ainda vai aí nessa cidade aí, viu? A gente ainda vai fazer um podcast internacional. É isso aí. Tem mais gente com a gente aqui. André Luiz também. Grande abraço, André Luiz. Então, vamos lá. Finalizando aqui o nosso podcast. Um grande abraço, um shalom para todos vocês aí. Quinta-feira que vem, estamos de novo. Obrigado por todos vocês que participaram conosco, que estiveram aqui com a gente hoje, nessa tarde. Quinta-feira que vem,
tem mais uma dose aí. Então, fica aí preparado para a próxima quinta-feira. Tá bom? Muito obrigado, Shalom. Pastor Roberto, pela oportunidade. Muito Valeu, bom ter aqui conosco. Até mais aí, até um quinta-feira abraço. que vem, viu? Shalom, até mais. Shalom, gente. valeu, até mais. Tchau, tchau.